A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Gênesis capítulo 31. E Jacó percebe que o seu tio e os filhos do seu tio já não olham para ele com bons olhos. Eles começam a dizer: olha, toda a riqueza do nosso pai tem sido passada para as mãos de Jacó. E também Labão não olhava mais para ele com bons olhos. E Deus deu uma direção para Jacó. Ele diz: volta para a terra do teu pai. Ele chama as esposas, Lia, Raquel, os servos, e ele foge, sem falar com Labão. Labão reúne os irmãos, uma tropa, e persegue Jacó. A palavra de Deus diz que antes de alcançá-lo, numa noite, Labão tem um sonho. E Deus diz para Labão: olha, não fala nem bem e nem mal com Jacó. Isso é, não mexe com ele. E ele alcança Jacó e ele diz: por que você fugiu? E Jacó diz: tive medo de você não deixar eu ir com as suas filhas e com tudo o que o Senhor me deu. E aí ele externa o seu coração, né, a respeito daquela situação, porque um conflito tinha se instalado naquela família. Ele diz: eu trabalhei por 20 anos para você. 14 anos eu trabalhei pelas suas filhas. E 6 anos eu trabalhei para você, e você mudou meu salário 10 vezes. Imagina você trabalhar por 6 anos com uma pessoa e ela mudar seu salário 10 vezes, mas não é mudar para melhor, né? Assim, Jacó pastoreava as ovelhas de Labão. E ele dizia qual era o salário dele: olha, você vai ficar com as ovelhas salpicadas, ou você vai ficar com as ovelhas pretas, ou você vai ficar com as ovelhas malhadas. E é interessante que quando ele dava esse salário, Jacó, ou Labão, separava as ovelhas de forma que no racional, no natural, elas nunca iam procriar daquela forma. Mas é interessante perceber que a palavra de Deus diz que Deus era favorável a Jacó. E ele trazia, através de sonhos, direção a respeito do seu trabalho. Quer dizer, Jacó não tinha o favor do tio. Jacó não tinha favor dos primos ou daquela família, de quem empregava ele, de quem era o patrão dele. Jacó não tinha um favor ali daquelas pessoas, mas Jacó tinha um favor de Deus. E eu quero dizer para você, não sei aonde você trabalha, ou se você tem uma empresa, ou se é empregado de alguém, mas eu quero dizer para você, não importa o favor dos homens, o que importa é o favor de Deus. É bom ter o favor dos homens, mas o principal é ter o favor de Deus. Então, ao longo de 6 anos, Labão mudou o salário de Jacó. Ele diz assim: olha, você vai ficar só com as ovelhas salpicadas. E aí o Senhor fazia com que elas procriassem salpicadas. Olha, você vai ficar só com as malhadas. Aí só nascia as malhadas. De forma que todos os bens de Labão passaram para as mãos de Jacó. Mas é interessante a gente perceber uma coisa. Ele diz assim: ó, dia e noite eu trabalhei para você. Pela manhã, no calor do dia, e à noite, no frio, na geada. Às vezes a gente acha que o favor de Deus, ele é separado de um trabalho. Não, assim, ter o favor de Deus não quer dizer que as coisas vão cair, vão cair do céu direto nas suas pernas sem você trabalhar. Não, o Senhor quer que você trabalhe, é digno o trabalho. Mas a questão é: onde está a nossa confiança? A confiança de Jacó não estava na sua força. A confiança de Jacó estava na direção de Deus, estava no favor de Deus. Então ele trabalhava dia e noite, mas ele não estava confiando naquele esforço. Ele estava confiando no favor e na direção de Deus. Ele fazia conforme Deus mostrava. E mesmo o tio mudando 10 vezes o salário dele para pior, ele só fazia prosperar. Então, às vezes, você está reclamando, ou nós estamos reclamando de onde nós estamos, o que estamos recebendo. Eu vou te dizer, isso não é impedimento. Seu patrão, o salário que você tem, a condição que você está, não é impedimento para você prosperar. O que você precisa é do favor de Deus. E a gente tem favor de Deus quando a gente depende dele, quando a gente coloca o coração nele, quando a gente está debaixo da condução dele.
Quando a gente crê nele, quando a gente recebe esse amor de Deus, que só vem para a nossa vida através da obra de Cristo Jesus, quando isso acontece, você tem favor. E não importa a condição, as pessoas podem te mudarem de lugar, de função ou de salário, mas você vai continuar prosperando. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.